Caras alunas, caros alunos, vamos para o nosso, então, anexo 1, intitulado Critérios e Escolas de Moralidade. O que nós faremos aqui? Mostraremos, através de critérios, ou seja, de medidas elencadas, quer dizer, vamos elencar primeiramente medidas, como na história da filosofia, esses movimentos ou estas realidades se nos impõem, não é? Ao longo da história da filosofia, nós vamos encontrar uma cornucópia, um mundo enorme de sistemas e movimentos éticos. É assim, funciona assim, ao longo da história da filosofia. Mas, em vez de nós estudarmos estes sistemas de uma maneira cronológica, nós vamos fazê-lo de uma maneira sistemática, ou melhor, sistemática e mista. Vai ser uma maneira sistemático-mista de estudo, porque nós vamos à cronologia assim, sim, mas a partir de critérios, a partir de medidas. Vamos estudar então essas tendências éticas dentro da história da filosofia a partir de quatro medidas, 4 critérios. É uma maneira de dividir, é uma maneira de sistematizar, é uma maneira, naturalmente, didática de enfrentar o problema. Os grandes tratadistas da moralidade, ou aqueles grandes tratados éticos, como nós já mencionamos aqui, e existem bons tratadistas, existem bons escritores, né, sobre a moralidade na história, né, dentro de uma história da filosofia moral, não é? Eles, em geral, levam em consideração a história da filosofia, não é? Perfazem justamente na filosofia moral o que a história da filosofia o faz dentro, digamos assim, da sua estrutura. Uma história da filosofia moral antiga, uma história da filosofia moral medieval, uma história da filosofia moral moderna e uma história da filosofia moral contemporânea. Quer dizer, vamos encontrar tratadistas que fazem assim, que trabalham assim. Nós o faremos diferente. Procuraremos aqui fazê-lo de uma maneira diferenciada. Como? Primeiramente, elaborando critérios morais, critérios específicos. E vamos trabalhar esses critérios, aí vão sim, dentro da cronologia. Quer dizer, primeiro, elencar o critério, mostrar o critério, dizer o que é este critério, e depois disto, vamos à história da filosofia, mostrar como este critério se impõe ao longo da história da filosofia, e aí sim, levamos em consideração a cronologia, ou o filósofo aí dentro, mas sempre levando em consideração o filósofo dentro da história da filosofia, dentro da cronologia da história da filosofia. Então, será cronológico? Sim, mas um cronológico sistemático. Não será só cronológico, será sistemático e cronológico. Primeiro o sistema, primeiro a marca do critério, primeiro o entendimento do critério ou da medida e depois como este critério se impõe ou não se impõe dentro da história da filosofia. E aí mostraremos a conexão deste critério com o nosso curso aristotélico, ou como Aristóteles se conecta ou não conecta a este critério. Acho que ficou claro, né? Primeiro, vamos mostrar que existe uma medida. Esta é muito importante. A medida é importante para tudo. O cânon, né? Cânon, em grego, é uma régua. A régua serve para medir.
né? Então, quando você tem um cânon, você está diante de um cânon, né, canônico, né, cânon, né, você está diante de algo, se está diante de algo que é mensurável. Quer dizer, veja, de algo específico, de algo claro, de algo que se nos apresenta como sendo, tendo uma possibilidade concreta de medir, de mensurabilidade, de mensuração. Não é? Então é isso que está em jogo quando eu falo em critério. Agora, é claro que o critério aqui vai ser moral, não é? Claro, estamos tratando de ética, então os critérios vão ser morais, né? E dentro de cada critério moral, nós vamos, a história da filosofia, mostrar como ele se impõe ou não se impõe. Assim, vamos trabalhar fundamentalmente quatro critérios dentro da história da filosofia. O primeiro critério vai ser o útil. O útil moral, a utilidade moral. E aí vamos aos sistemas utilitaristas. E dentro dos sistemas utilitaristas, aí dentro da história da filosofia, nós vamos, primeiramente, iremos aos chamados hedonistas, quer dizer, os grandes hedonistas do início da história da filosofia, quer dizer, os sofistas, não é? Século V a.C. Depois vamos a Epicuro de Samos, né? O grande Epicuro, que vai, de certa forma, formular também, dentro da utilidade, uma evolução com relação aos grandes hedonistas da história da filosofia. Epicuro faz evoluir o hedonismo, né? Percebe o hedonismo, digamos assim, de uma forma diferente. Hedon é prazer, hedon é utilidade como prazer, utilidade como conveniência, mas Epicuro faz aí, ele é crítico com relação ao hedonismo no sentido de se criar, se chegar, digamos assim, a um aprimoramento melhor e maior para o próprio fluir, o próprio prazer, né, no seu, digamos assim, sentido mais profundo. Não é? Epicuro de Samos. Depois os epicuristas do Império Romano voltam ao hedonismo, mas aí não é o caso nosso. Queremos sim o hedonismo, o epicurismo, né, digamos, daquela transição entre a filosofia de Platão e Aristóteles, né, e, digamos, um neoplatonismo. É o próprio Epicuro ali, filósofo nos seus fragmentos. Não é? Depois vamos aos utilitaristas chamados ingleses, né? Hutcheson, Bentham, Stuart Mill, né? São grandes, né, filósofos ingleses que vão, de certa forma, fazer evoluir Epicuro. É um fazendo evoluir o outro, é um completando o outro. E aí, finalmente, a crítica aristotélica, ver como o utilitarismo, à luz, digamos, né, desta realidade toda, é visto ou poderia ser visto à luz de uma ética racional aristotélica, ou de um racionalismo aristotélico tomasiano. Ele se impõe ou não se impõe? Por que não se impõe à luz de Aristóteles? Por que Aristóteles não veria assim? Como é que Aristóteles vê o prazer? Não é? Qual é a perspectiva do prazer em Aristóteles, né? Como sendo, digamos assim, objeto de um pensamento, objeto de uma racionalidade, um surplus, né? Um a mais dentro do contexto, e não este tudo que os grandes utilitaristas querem como sendo, digamos assim, a marca central da moralidade. Ok, gente? Então vejam bem, primeiro critério, útil. Útil é o que é conveniente a mim. O que é conveniente a mim é o prazer por excelência. Então o prazer passa a ser o útil por excelência para que eu possa naturalmente me colocar. Então aí entram primeiro chamados grandes hedonistas, e que vão até depois, nós poderíamos aí elaborar, digamos assim, uma perspectiva, dentro de uma perspectiva mais atual, mas não vamos chegar lá, né?
com aquela história, né, do custo e benefício econômico, né, da própria economia, né? Economia e moralidade hoje, poxa, né, e a economia é utilitarista, né? Então seria uma maneira também de abordagem, não é? Mas não vamos enfrentá-la, vamos parar aqui com os ingleses. Então, o primeiro critério, a primeira medida é o útil, e na história da filosofia nós vamos enfrentá-lo assim. O segundo critério é o critério sentimental, o sentimento, né? Quer dizer, o sentimento como critério, né? O problema é sentir, não é pensar, mas pensar, se pensar existe, trata-se sempre de pensar o sentimento, ok? E aí, então, nós vamos na história da filosofia, né? Eu falei, a cronologia é assim, né? Vamos enfrentar duas grandes, digamos assim, perspectivas morais. A primeira perspectiva moral, e essa já, vamos aqui no século XIX, não é? Vamos agora para o século XIX, já vamos dar um salto, né? Por isso que a cronologia ela vai ter as suas, né, as suas nuances, os seus matizes aqui dentro da estrutura, e por isso nós priorizamos naturalmente, né, a medida, não é? Quando se prioriza a medida, ok, né? Quando se fala em sentimento, eu venho para a modernidade e venho para a contemporaneidade, não tem jeito, não é? Tenho que enfrentá-lo assim. Então, a primeira estrutura é a estrutura da filosofia de Comte, né? Vamos ao positivismo, ok? Que é bem atual, né? Que está bem moda hoje, ok? Então vamos estudar a chamada moral da humanidade, a moral da humanidade de Comte, né? É por aí que nós vamos trabalhar, ok? E a segunda estrutura, quer dizer, vejam bem, esse pensamento francês, que trouxe para a nossa realidade, eu diria brasileira, no século XIX, influência enorme, não é? Comte foi um influenciador do mundo. A França ganhou o mundo, que, digamos, são os Estados Unidos hoje com o inglês, não é? Era a França no século XIX, não é? Era esse pensamento. Ciência era cultismo, ciência era positivismo, né? E o Brasil foi extremamente influenciado por esse pensamento, né, no século XIX. Se existe no Brasil um Instituto Oswaldo Cruz, agora fazendo vacinas aí para o mundo inteiro, né? Se existe um Instituto Butantan fazendo vacinas aí para o mundo inteiro, é porque existia um Instituto Pasteur, né? Ok? Em Paris, que os fundou aqui, né? Se existe um Museu Emílio Bueldi lá no Pará, é porque existia um positivista grande para fundar aquilo, querendo, naturalmente, à luz do positivismo, estabelecer aquela realidade assim, não é? E assim por diante, não é? Digamos, a nossa república é toda influenciada pelo positivismo, né? E nós tivemos essa influência na medicina, na geografia, na história, enfim, na literatura, enfim, em tudo, né? Foi o mundo positivista. No direito, até hoje, é fortemente vista essa influência, né? Essa influência se exerce no direito, no neopositivismo jurídico, até hoje, até os nossos dias, né? Nossas escolas de direito são marcadamente neopositivistas, né? Hoje se abre, digamos assim, uma perspectiva maior para perspectivas outras, né? Para, digamos, né? Novos autores, né? Um Taylor, um Working, enfim, não é? Habermas, né? Appel, né? Aí enfim, né, novas perspectivas, até Levinas, que eu trabalho, é visto assim, né, com alteridade no direito. Então tá, hoje se abre, mas, né, digamos assim, a nossa escola jurídica que vemos aí até hoje é marcadamente, digamos assim, o positivismo e o neopositivismo, né? Auguste Comte, né? E naturalmente todos aqueles, né, que a partir naturalmente da sociologia, não é? Que é a filha direta do positivismo, né? E do direito, que depois foram se lançando aí em outras, digamos assim, demandas. Vamos ver isso depois. Então, primeiro Comte, o que nós vamos chamar moral da humanidade.
E depois, num segundo momento sentimental, vamos estudar Schopenhauer, não é? A moral da piedade. Essa é uma outra perspectiva sentimental extremamente interessante, né? O mundo como vontade de representação, né? Uma maneira alemã e oriental, indiana, né? Tremendamente indiana, alemã, indiana e alemã, de se ler, digamos assim, né? Comportamento moral vinculada muito mais à Índia, digamos assim, né? Como estrutura de pensamento, como estrutura, e já vemos aí, né? Não é Aristóteles, é a Índia, não é? Ok? Não é Aristóteles, é a Índia, né? A Índia é que vai naturalmente mudar, quer dizer, vamos mudar aqui de paradigma, não é? Para mostrar como, digamos, a ética da piedade, a moral da piedade, o critério sentimental da piedade, ou o critério sentimental da humanidade, que é o caso de Kant, agora da piedade, né? Da pena, né? Ok, né? Ele se nos impõe. E vamos ver que Aristóteles também é diferente. Como é que Aristóteles se coloca aqui? Não é? Se colocaria aqui. Num terceiro critério, primeiro, útil, segundo, sentimento, terceiro, razão. Razão. Aqui nós vamos voltar à cronologia lá atrás, né? Naquele momento de transição, ok, da filosofia grega, e vamos estudar o estoicismo. A ética estoica, ok? Quer dizer, o modelo estoico é um modelo extremamente importante e eu diria até atual, né? Até atual, ok? Sob muitos aspectos, como nós vamos ver. Né? A ética estoica é uma ética racional, ok? É racional, mas é uma razão que não valoriza a existência, ok? É uma razão, eu diria, quase que tirânica, dentro de uma certa perspectiva, não é? Porque em Aristóteles, não. A razão leva em consideração o sentimento, ela leva em consideração a existência, a essência e a existência, né? O homem é assim, não é? Aqui não, aqui a razão é fria, a razão é neutra, a razão é neutral e é fria. É quase que uma tirania da razão sobre, digamos assim, o comportamento, né? E que vai exigir naturalmente uma ascese, uma ascesis, né? Um sacrifício, digamos assim, como virtude. Não é? Quer dizer, virtude, eu me adequo com a minha vontade àquela necessidade que vai ser a grande necessidade do mundo, que é o imperativo da razão. Vai ser assim, não vai ser de outra forma. Então, o que a vontade consciente tem que fazer? Aceitar. Então, vai ser toda uma ética fundada na aceitação, né? Na consignação, digamos assim, da minha vontade a esta estrutura, que é uma estrutura fundamentalmente, eu diria, racional, né? Dentro da própria estrutura física da realidade, que passa a ser física também em se tratando da moralidade. É uma estrutura física, antes de tudo, né? Mais do que metafísica. É a razão acima de tudo, mas uma razão fria. Não é? E eu me adequo a esta razão, me insiro nesta razão. Vamos ver depois como, naturalmente, Aristóteles se compõe e se adequa a esta perspectiva, ou não se adequa. Vamos ver que não se adequa, né? Digamos, da maneira estoica. A maneira estoica já é uma maneira posterior a Aristóteles, que fundamenta uma transição. E Epicuro surge lá no utilitarismo como um grande crítico ao estoicismo, né? Epicurismo surge como crítico ao estoicismo, mostrando que o prazer, né, tem o seu lugar, né? O prazer tem a sua, digamos, perspectiva, né, dentro desse universo humano. Ele quer mostrar isso, né? Epicuro quer ser crítico. Estoicos filosofavam junto às portas de Atenas e Epicuro era o homem dos parques, os filósofos dos parques, dos jardins, não é? Chamado Jardim de Epicuro. Nós vamos ver isso depois. Por fim, Kant, né, é o grande racionalista, né? É o grande, digamos assim, é a grande perspectiva, e aí nós entramos já, digamos, no modelo alemão. Finalmente, nós vamos para o quarto critério, útil sentimento.
razão, agora relação. Relação. Aqui é mais complexo, eu não quero entrar nele, digamos assim, explicando muito. Nós vamos estudar aí três autores, Franz Rosenzweig, Martin Buber e Emmanuel Levinas. Rosenzweig é um filósofo judeu contemporâneo, vamos agora para a filosofia contemporânea, onde vamos trabalhar não mais a ação, mas a relação. E aí, Rosenzweig é o primeiro a nos falar de uma filosofia dialógica, de uma filosofia não mais lógica, mas dialógica, de uma filosofia não só que fala, mas uma filosofia que escuta, que fala e escuta, e que escuta e fala. E aí, então, nós vamos para um mundo que é um mundo da relação. É aquele mundo da Bíblia e é o mundo que nasce no século XVI com Descartes. Não é? Agora, não é mais um mundo grego, mas o mundo grego existe, vai existir ali ao lado deste mundo da Bíblia. No início era a palavra, vamos ver assim, aquela palavra criadora de Deus na Bíblia. Então já estamos aqui no mundo judaico, né? Vimos o mundo indiano com Schopenhauer, agora vamos ver o mundo do judaísmo, do semitismo, do biblicismo, né? No início era a palavra criadora de Gênesis, do Gênesis, palavra é fundamentalmente relação, é da relação que este mundo se constrói, é construído, é a partir daí. Depois, no início era o verbo, João, né? No início era ação, Goethe vai dizer isso, e Buber vai dizer, no início é a relação, quer dizer, o que existe nisso tudo, o que vai sobrar nisso tudo, é justamente um mundo que é fundamentalmente relacional, quer dizer, parte-se já de uma síntese, e é este mundo de síntese, esta síntese relacional, dialógica, dialogal, onde falar e escutar, escutar e falar, onde pensar é justamente relacionar-se. Relacionar-se é pensar, não se pensa sem se relacionar, não se relaciona sem pensar. É um mundo do pensamento relacional. E vejam bem, aí eu estou diante do outro, da alteridade, não tem como. E viver diante do outro, que vai, digamos, em Rosenzweig, ser, digamos, uma estrela, o mundo da estrela de Davi com 6 ângulos diferentes, aqueles dois ângulos, né, dois ângulos, né, que fazem uma estrela, e que em cada ponta da estrela vai ser uma perspectiva de uma realidade só, né? É Hegel, no fundo, né, e é a existencialização, a biblicização de Hegel, né? Ok? É a estrela chamada Estrela da Redenção, der Stern der Erlösung em alemão, e a partir dele, Buber e Levinas vão formular, digamos, uma filosofia da alteridade. Ele já formula, é claro, mas ele é o principal, ele é o grande, ele é o primeiro, digamos, grande filósofo da relação, morreu muito cedo, mas nós vamos ver isso depois. Mas Buber e Levinas vão mostrar que a alteridade, o outro, a qualidade, a característica, o carisma de ser outro é, digamos assim, a marca fundamental da ética. Ou melhor, não é? A ética existe porque o outro existe. Sem o outro, sem a existência do outro, não haveria ética, não precisaria da ética. Gente, é isso que nós vamos, a nossa estrada, durante esses 12 anexos. Muito obrigado.